vergonha na cara, safado. Não é uma mulher pra você. Quer se amaziar com um pintor. E você, Titica, quer o quê? Eu não quero nada. É claro que você não quer nada, você não tem horizonte. Vocês são dois. No mundo que eu sempre sonhei. Oi, Ubiraci, bem-vindo aqui ao canal, tudo bem com você? Oh, prazer, Verônica. Prazer é meu. Estou muito feliz, está tudo ótimo. Muito obrigado. E você, tá bem? Tô bem, graças a Deus. Agora Que tá tudo bem. bom. Eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal mandou lá no Instagram para você. Como a gente já fez uma gravação, né? Espero que vire um áudio de podcast. Não, e a gente fizemos a gravação e a gente, antes de começar a gravar agora, a gente já está conversando meia hora, né? Então parece que a gente chegou, ligou o vídeo, já saiu falando da entrevista. Não, pessoal, a gente está conversando amenidades meia hora antes de começar a entrevista, por isso, entendeu? Mas aí agora vamos conversar todos nós juntos. Fica aí, né, com a gente, vamos participar da conversa. Verdade. O pessoal mandou perguntas lá no Instagram. Para quem não conhece o trabalho do Ubiraci, ele é ator, né? Manja do teatro musical aí, fez grandes peças, né? Obrigado. E eu mandou várias perguntas para você lá. A primeira delas foi como que você escolheu essa profissão e que te fez, né? E por esse caminho. Muito também, eu fui escolhido também. Eu escolhi e fui escolhido. Isso estava me permeando, estava em volta de minha vida inteira, eu não sabia. Até um dia que uma amiga da minha mãe ela fazia direção de casting, trabalhava no casting de uma empresa Diana Cinematográfica, que hoje é a Casa Blanca, que faz as novelas, até da Record e tal, e eles fazem todos os comerciais da Estrela. E aí ela estava fazendo casting disso, falou, Bira é tão... Falou pra minha mãe, ela é tão brincalhão, fala muito e tal, né? Eu acho que ele tem jeito para isso, leva ele para fazer um teste. E eu fiz um teste, e até aí, tudo que eu fazia de cantar em casa, fazer showzinho para a família, que todo mundo faz, gravar uma música cantando, tudo. Nunca imaginei que eu fosse trabalhar na área artística, porque na minha família não tem ninguém. Meu pai era fiscal da Secretaria da Fazenda, minha mãe psicóloga, meu avô advogado, que eu ficava muito com ele. Então não tinha ninguém, também era coronel aposentado, então não tinha ninguém da área artística. Eu nunca achei que, né? E aí, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, me chamaram para fazer esse teste. E aí eu passei. Nessa época, os testes eram todos... Quem estava nos testes? O Rodrigo Faro, o Rafael Willian, esse pessoal fazia o teste tudo da minha época, dessa época. E eu passei nesse e foi dando certo. Eu fui fazendo vários, sabe? Aí chegou depois do quinto comercial, comecei a não fazer teste mais, me convidavam para fazer o comercial. E aí começou a ir... Falei, pô, isso tem jeito, sabe? Eu não fiz foto, não fazia... Aí depois que eu fui fazer umas fotos, assim. Na época tinha uma pele boa, né? Antigamente as pessoas faziam book, foto, né? Isso, Não, ainda fazem. Hoje em dia você precisa ter um material de trabalho, né? Então você faz o book, não usa, mas você precisa ter um book, mas você precisa ter algumas fotos. Você faz algumas fotos, na verdade você não precisa ter um book com 50 fotos boas. Você vai tirar lá 200 cliques, muitas vezes num ensaio fotográfico, mas você precisa ter meia dúzia de fotos boas. Muitas vezes, se você tiver 3 fotos incríveis, já vai te vender bem. Você tem que ter se tiver mais 6 fotos muito legais, já é o suficiente. Plano geral, plano aberto, né? Corpo inteiro, americano, snapshot, fechadinho e tal, e bem feitinha, e tiver te vendendo bem. Não pode ter muita alteração, né? Se você é ator, não pode ter personagem, peruca, muita maquiagem. Tem que te vender como você é para a pessoa que cuida do casting poder saber se você encaixa no perfil e tudo mais. Mas se tiver boas fotos, você não precisa ter um monte, mas até hoje usa. Naquela época também tinha isso, o famoso book, né? O famoso book, né, que ia com uma pasta com as fotos, olha minhas fotos. Né? Olha mesmo, né? Do trabalho inteiro, né? Isso aí começou assim, aí eu comecei a fazer comercial, quando eu cheguei lá eu tinha uns 12, uma pessoa me viu, né, lá cantando, fazendo bagunça, falou assim, você canta de madrugada, porque naquela época os comerciais, eles viravam à noite filmando, sabe, tinha umas coisas, não tinha umas regras de horário como tem hoje, isso foi em 1986, 87, então não tinha tanta regra. E aí eu tava gravando, eu vi você cantando ali e tal,
eu senti energia, eu preciso de um vocalista para um grupo, tinha muita boy band naquela época, e essa empresária queria vender para shows, vender shows, estava montando, ele tinha uma banda de rock, queria ter uma banda jovem, uma boy band. Falei, eu preciso de um cara, tal, vem no meu escritório. Falei, não canto, mas vai, não, canta sim, vem. E eu fiz um teste no estúdio, vi que eu cantava ali, pela primeira vez me gravaram cantando, claro que eu não gostei, falei, não gostei, tá horrível isso, não, tá bom, não gostei. É isso que vocês querem mesmo? E aí, entrei nesse grupo, que depois gravou na época, acho que era a maior gravadora do mundo, que era a Polygram, que hoje em dia é a Universal Musical Group, a UMG, e na época era Polygram, o selo da Polydor, que acho que ainda existe, e aí gravamos disco, durou uns 4 anos o grupo, entendeu? Mas aí eu parei de fazer comercial por causa disso, entendeu? E aí depois teve a banda, aí tem teatro musical, pra você ter uma ideia, eu faço nos últimos 20 anos, comecei a fazer teatro musical o primeiro. Eu tenho 33 anos de carreira e 20 de teatro musical. Vai dar praticamente 21 agora, né? Então vai dar quase 34 anos de carreira. O primeiro musical que eu fiz foi Les Misérables, na estreia do Teatro Renault, no Teatro Abril, em 2001. As audições 2000, as audições de 2000 e o musical estreou em 2001. Foi o primeiro que eu fiz, mas até ali eu já tinha 28 anos, eu já tinha carreira artística de mais de 10, 12 anos já. Tinha muito comercial feito já, né? Muito trabalho. Depois eu fiquei anos sem fazer comercial, sabe? Eu fiz esses que eram uns 12 ou 14, não lembro. Eu nem tenho esse, foi uma época que eu não tinha material. Eu fui atrás, né? Vocês têm essas fotos, fiz comerciais incríveis, muito legais, assim, da Estrela, muito legais mesmo, comerciais que feito em película, que eu dei um monte de autógrafo, que dava autógrafo na rua até dos comerciais, de tão legais, comerciais bem legais. E eu fui atrás, a gente não tem registro, não guardava, nem tenho. Pra você ter uma ideia, eu fiz daquele pogobol, aquela bola que você pisa e pula, eu fiz um comercial de lançamento disso, em 1986, e não tem. Você não achou em nenhum canal do YouTube que tem esses negócios de nostalgia? Não achei. Eu achei mais recente. O meu de lançamento, não. Pra você ter uma ideia, foi gravado algumas cenas no Clube Tietê, na Zona Norte de São Paulo, não existe mais, foi demolido, virou um parque. Esse comercial, na verdade, na época eu passei para ser um papel coadjuvante ali, sabe, um papel pequenininho. Só que aí eu fiquei o dia inteiro filmando tal, e eu comecei a treinar com aquilo, e chegou uma hora, a cena final, que até uma pessoa que hoje mais conhecida, que estava como protagonista, ele não conseguiu pular com o pogobol. E no fim eu fiz a cena final do comercial. O diretor falou, aquele menino tá pulando ali direitinho, tem uma roupa legal, pega aquele que eu te fui com a minha roupa, tudo colorida. E uma época nem maquiagem precisa, né? Imagina, gente com 15, 16 anos, a pele é um peixe que eu não tinha nada, não tem nada, então não precisava nem maquiagem para filmar. Tá ótimo ainda, continua ótimo. Mas também se for a vida, tem que fazer outra lado, contar, eu tenho uma cicatriz de acidente, mas se for contar isso, vira fascículos, vira uma barra sem vida. A gente adora escutar, né? Como fã aqui. Mas é isso aí, por causa desse comercial que o diretor falou, põe pra fazer, e eu consegui fazer, que eu tinha que vir correndo, e tinha todo um monte de coreografia, assim, acontecendo, eu tinha que pular em cima do banco da praça, e deu certo, eu vim, pum, na hora que eu pulava no banco da praça, congelava, vinha um símbolo da estrela girando, assim, fazia um plim do lado, assim, sabe? E a partir disso o diretor foi ganhando confiança. Eu fiz um outro que tinha muito texto, tinha que falar muito, e aí o seu Pedro, que é marido da Dona Lete lá, que é o dono eu até sei o nome porque eles estão muito nativos ainda, com a Casablanca, uma das maiores empresas produtoras e empresas de pós-produção aí do país. Então eles são pulsantes mesmo, até eu sei o nome por causa disso. Eu cheguei a fazer depois participação da novela Metamorfoses, quando foi a primeira novela da Record, né, que foi a primeira novela HD, teve uma dificuldade de aceitação, porque na época as pessoas não estavam acostumadas com o HD, tanto que ela foi encurtada, mas eu gravei um personagem Adenor, que é um massagista, tem até, acho que na minha página do YouTube, e aí eu fazia um massagista e tal, e o seu Pedro estava lá, isso anos depois. Aí eu falei, tudo começou, minha carreira artística começou por causa dos comerciais, eu falei, foi por causa dos comerciais da Estrela. E a partir dali foi engrenando, aí segue. Mas... E segue, né? Nunca mais parou. Graças a Deus.
Graças a A Deus. próxima pergunta é se tem algum personagem favorito que você gosta de fazer. Porque você já fez várias peças, né? Então vamos falar um pouquinho dessa parte também, não podemos esquecer. Dos dos que eu fiz, olha, eu fiz coisas bem legais. Acho que cada coisa acontece num momento interessante e ímpar da vida, né? Isso é importante. Então, eu amo todos, assim. Então, por exemplo, Les Misérables, eu era cover de Enjolras e era Montparnasse, que é um que usa uma cartola, tá, uma faca, ele gosta de Eponine, e é dos vilões, né, da gangue dos Thénardier. Então, isso foi muito importante. É um musical que hoje toca muito meu coração. Eu sou apaixonado por Les Misérables, que o Victor Hugo ele é elevado demais, né, espiritualmente, ele tem uma coisa incrível, as obras do Victor Hugo são incríveis, então tem uma química, e até eu musicalmente tudo mais, eu escuto hoje, eu fico arrepiadíssimo. Então, esse foi muito importante, quando eu fiz Montparnasse, cover de Enjolras no Les Misérables. Aí depois o seguinte, por exemplo, eu fiz a Bela e a Fera, que aí eu tive que, eu era cover de Fera e Gaston, e fiz os dois, muitas vezes, até o Gaston, o Daniel Boaventura, teve uma hora que acho que ele foi fazer uma novela, aí ele foi saindo, durante um período, eu fui alternante com o Nando Prado, aí depois o Nando Prado ainda ficou um período no final da temporada, só de ele, porque não podia ter alternante até o final, mas eu fiz alternância fora a substituição, fiz muitas vezes. Então foi muito importante na minha carreira, porque era o segundo musical, e dois personagens fortes, né, Fera e Gaston, com solos, com tudo mais, então foi muito importante, logo no segundo trabalho de teatro musical, entendeu? Aí se você vai olhando, aí depois eu tive anos para frente, eu fui cantar no... Hã? Você já sabe meu favorito, já te falei, né? Ai, qual que era mesmo, Verão? O Homem de La Mancha. Ah, o Homem de La Mancha. O Homem de La Mancha é incrível. Então, e a montagem daqui foi direção do Miguel Falabella, meu compadre amado, querido. Aliás, fez aniversário ontem, Miguel, dia 10 de outubro, ele é junto com a minha irmã, no mesmo dia. Parabéns E pra aí, obrigado, ela vai agradecer. Imagina. E aí o que acontece? Esse aí, o Miguel, ele fez todo um conceito diferente, né? Porque se passa num hospício, mas ele fez um paralelo com o Bispo do Rosário, um hospício que tinha famoso nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, acho que era Jacarepaguá, era quase um mundo, posso estar enganado no lugar, mas ele é muito gigante, tem histórias, e tinha um cara que era um cara, tinha um louco, entre aspas, mas ele fazia coisas artísticas incríveis, então todo o conceito da peça vem em cima do Bispo do Rosário. Então, você assistiu, né? Eu fazia o Pedro... Só 12 vezes eu assisti. Nossa, é incrível. Eu fazia o Pedro, que no começo da temporada foi o Saulo, depois eu fiz, quando fui para o Teatro Alfa, eu assumi esse papel. E é incrível. Esse, por exemplo, trabalhar com o Miguel é sempre muito especial. Então, é sempre muito especial para mim. É sempre um presente, é sempre muito bom. Seja no palco com ele, que é incrível, é divertidíssimo, é muito leve, muito solar trabalhar com o Miguel no palco, compartilhar uma cena com ele, é um presente. E seja ele como diretor. Entendeu? Então também foi incrível para mim. Então você vê, cada coisa, é difícil você escolher, porque quando eu cantei no navio foi bom. Por exemplo, quando eu trabalhei, foi por exemplo, quando eu fiz o primeiro personagem que tinha uns solos, que é o The King and I, o Rei e Eu, que eu fiz o Luntá, que ele tem dois solos lindíssimos, né? Porque como o rei, na história do The King and I, o rei, ele tem poucos solos, né? Porque o Will Brynner, acho que é isso, Will Brynner, ele não cantava. Então quando foi concebido, o rei, ele cantava pouco, era muito falado e tal. E aí tem esse personagem que o papel dele é ver, tem um dueto romântico, entrar e realmente dar esse lado bem forte musical, uns duetos bem legais musicalmente, assim. E aí eu fiz, foi um presente poder trabalhar, a direção do Jorge Tacla, que me deu essa chance, foi muito bom, para mim foi um marco muito bom de ter um personagem com responsabilidade. Aí quando eu fiz o New York, eu tive 9 personagens no mesmo espetáculo, entendeu? 9 coisas diferentes para fazer, era divertidíssimo, porque eu trocava peruca, entrava de velho, fazia um monte de coisa, e para mim foi incrível. E aí ali eu conheci o Miguel, fazendo New York, ele assistiu, e ele logo depois me convidou para fazer Hello Dolly, Alô Dolly, que é um musical fantástico com ele e a Marília Pêra. Então tá em cena, contracenando com o Miguel e a Marília Pêra, uma aula de comédia, uma aula de
de teatro foi muito bom para mim, tanto como aprendizado, como conhecer ele, o Miguel, trabalhar mesmo, nasceu uma amizade muito grande, um carinho muito grande, ele é uma pessoa muito generosa, muito legal. E aí eu conheci a Mari, a minha esposa, que você vai entrevistar também. Conheci a Mari lá, com 3 meses de namoro, ela engravidou. Aí foi encomendada a nossa primeira filha, ela dançou grávida, a Júlia, ela dançou grávida da Júlia. Então, foi muito importante isso. E aí, a partir dali, o Miguel me convidou para fazer também o que o Mordomo viu. Então, foi marcante. Eu acho que hoje eu digo que esse foi um icônico. Eu ganhei também, fui indicado a 3 prêmios nesse musical como o Barnabé, no primeiro prêmio Bibi Ferreira, foi a primeira edição, foi indicado ao Senes, que é um prêmio de Aracaju, e fui indicado ao Aplauso Brasil. Aí eu ganhei o Senes e o Aplauso Brasil. Então foi legal, assim, porque eu fiz uma construção de um personagem meio farsesco, um pouquinho com toques bem teatrais de comédia dell'arte, fiz bem composto, arriscado, e funcionou assim, bem, foi um objetivo dele. Eu achei que ia encaixar com o tipo de comédia do Miguel, foi de propósito, pelo estilo dele, e me encaixou, funcionou super bem, entendeu? E foi marcante para mim isso. Então, eu acho que esse é o mais. Depois você colocar outro, quando você vai dar um salto, fiz o Dois Filhos de Francisco, que é o mesmo diretor do filme, que é o Breno Silveira, que eu fiz o Miranda, que é o empresário que some com as crianças e tal. Eu também ganhei um Aplauso Brasil, ele também foi legal. Então, se você vê, Verônica, cada um é importante. O Homem de la Mancha, que você falou, que, nossa, um elenco incrível. O conceito, você viu? Só falar quantas vezes você assistiu. Entendeu? Não, eu fui até o final da temporada lá no Fiesp, né? Lá no SESI, eu fui todo o tempo. Eu falei, gente, é incrível. Eu falei, eu preciso seguir um por um que tá nesse elenco. Não posso perder de vista, porque vocês foram incríveis. Eu sempre falo que meu pai não saía de casa. Eu fiz ele no teatro umas 4 vezes. E ele Olha quis que ir legal. sozinho depois, porque eu não podia ir a trabalhar, ele foi sozinho ver vocês. Esse projeto do Sesc, ele é uma coisa muito legal que teve, entendeu? Porque ele foi bancado lá pela Fiesp, né? Pelo SESI, né? Na verdade, foi no SESI lá da Paulista. E todo o conceito do espetáculo, que, né, foi tudo bancado por um projeto lá do Ateliê de Cultura, com o Carlos Cavalcante e o Cleto Bacic, e toda uma equipe, né? Então foi muito importante esse projeto, porque destinaram um investimento muito bom, conseguir um alto nível. Então foi tudo de altíssimo nível. O Miguel, quem fez o cenário é americano ou inglês, é cara que faz da Broadway. É todo o conceito perfeito, o conceito do Miguel, pensado, o elenco, muito bom, todo o processo mesmo, tudo. E outra coisa, todo mundo, sabe, com muito respeito, recebendo muito bem pelo trabalho. Foi uma coisa muito legal, muito digna para a classe artística. Aquele projeto, enquanto durou, teve frutos incríveis, né? A Madeira Embriagada, acho que tem mais um. Eu vi o Mordomo também, eu vi vários, porque eu adoro. A próxima pergunta. Para você, o que é mais difícil e mais desafiador nos palcos? Nos palcos, o mais difícil? Deixa eu ver. Deve ter tanta coisa, né? Eu acho que o difícil, geralmente, para mim, vem no ensaio. No ensaio, eu me desconstruo, eu busco, eu pesquiso, eu aprofundo, eu me exponho, eu me questiono, eu tento aprofundar o máximo possível naquilo. Eu tento isso sempre quando eu posso. Muitas vezes você está em algum processo que não consegue, seja por um conceito do diretor ou da direção, porque muitas vezes você arrisca e muitas vezes você precisa de espaço para isso. Muitas vezes algum diretor não te dá esse espaço para você arriscar, ele não quer ver risco, ele quer ver tudo muito consistente e rápido, entendeu? Isso, quando você tem um espaço para arriscar, né, com um espaço, você muitas vezes arrisca, erra um pouco, encaixa o que você quer, entendeu? Para poder ter uma coisa realmente nova, impactante, você tem que arriscar. Então, muitos trabalhos eu consegui, outros não, que a gente tem que trabalhar, tem um outro processo de desenvolvimento, acontece. Mas eu acho que o ensaio, o objetivo do teatro é mais ou menos que nem um atleta, assim, você treinar
como você vai jogar e ensaiar como você vai apresentar. Se você ensaia em alto nível, você apresenta em alto nível. Então, eu acho que o desafio no palco vai de trabalho para trabalho. Algum trabalho pode ser, já fiz uma peça do Maxo do Plaza, Memórias que o Tempo Não Apaga, que era do Dr. Henri, nosso saudoso querido, e ele era um texto difícil, que eram 2 horas de espetáculo, ele queria apresentar toda a história do Maxo do Plaza e do 150 Night Club, então tinha muito texto, tinha muito vídeo, tinha muita coisa com informação que ele queria passar, e não era institucional, mas poderia ficar com essa cara institucional. Então eu tinha que amarrar isso, dar uma dinâmica, manter todo aquele formato, ia vídeo, música, vídeo, texto, música, música. Então eu cantava, apresentava vídeo, aí vinha pro texto. Então essa estrutura do vai e volta, para mim, nos primeiros meses era bem difícil. Eu tinha que ficar antecipando sempre para onde eu ia, porque a chance de eu ter um branco e não lembrar para onde ia o texto, ou a música, ou o vídeo, eu que comandava isso. Eu tinha o vídeo, tal. Eu tinha, era difícil. Esse espetáculo teve essa dificuldade. Eu não tinha intervalo, eu não podia nem sair para fazer xixi, era o tempo todo no palco, 2 horas. Então teve essa dificuldade. Aí tem um outro que você tem músicas com notas difíceis, entendeu? Que requer você estar com a voz boa, um encaixe bom, tudo certinho, entendeu? Porque senão não chega, porque está no limite muitas vezes da sua tessitura, ou então você tem que estar sempre bem para poder cantar aquilo legalzinho, entendeu? Ou porque tem alguma sequência de dança complicada, então no começo, tipo Miss Saigon, que eu fazia as coisas de dança aí, no começo eu estudava bastante separado para ficar tudo certinho, porque era tudo muito agudo, a movimentação com ponta, 1, 2, e tudo contadinho, e no i, no meio tempo, e aí se eu não tivesse muito preciso, que era marcial, ia ficar fraco. Então, e quando é firme, e quando é pontudo, essa movimentação rápida, aguda, você entrega erro, porque não dá para você ir olhando o outro e indo, não tem um movimento que você olha e vai indo, não, você tem que ir daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Então, se você errou, era para ir para lá, e você veio para cá, todo mundo olhou para lá e você olhou para cima. Não dá tempo de você fazer, não dá. Porque é rápido, agudo. Entendeu? Então, muitas vezes, essa é a dificuldade no começo de processo. Então, vai sempre variar. Eu acho que sempre, em algumas temporadas, como eu fiz A Bela e a Fera, que foram 580 apresentações, 2 anos, entendeu? A Miss Saigon, 435 apresentações. E aí você tem que se reinventar em termos de autoestímulo, de estar lá se revisitando, de fazer como se fosse o primeiro dia, porque para aquela pessoa que está assistindo, Verô, é a primeira vez, e é a única vez. Ela não é barata, ela comprou aquilo, ela quer assistir como se fosse a única vez. Tem que ser fresco aquilo, como se fosse a primeira e única vez. E é ao vivo, ela quer isso. Ele fala assim, eu estou a 300 vezes, peraí, mas aquela pessoa não viu. O seu espectador não viu. Não tem 300 vezes antes para ele. Então, tem que fazer como se fosse o primeiro, porque aquela pessoa merece isso. Aquelas 1.500 pessoas que estão assistindo num teatro grande, merece. Então, tem que ter um exercício de estar ali disposto e buscar sempre desafios. Tem que melhorar, vou melhorar o tempo disso, vou melhorar essa nota, vou melhorar esse fraseado, vou melhorar essa piada, vou melhorar... Entendeu? E você sempre buscar, nunca tá pronto, nunca tá bom. Entendeu? O que você faz para cuidar da voz? Porque não é todo dia que você acorda, né, e tem que cantar. Você tem algum segredo, assim? Porque, nossa, tem que ter fôlego, né? Apresentação, tipo, um dia seguido do outro. Chega a ser 7 por semana, 8 por semana, 7, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 2 sábado, 2 domingo, chega a fazer isso. Ultimamente, com a mudança de lei Rouanet e tal, e a verba menor, aí por causa das pessoas... agora nem se fala pandemia, até ignorando essa parte, né? Se falar de pandemia que está voltando agora, voltou aí, está voltando aqui, você tem menos sessões, menos dias, né? As temporadas mais curtas, você não tem temporada de 2 anos mais, muito poucos projetos assim. Entendi. E os projetos são um pouco mais curtos. Agora, da voz, mas o cuidado é sempre importante, porque o teatro musical, ele vai no extremo da técnica, assim, sabe? Ele vai ele mistura a interpretação com e a verdade e as nuances, né, do teatro com um potencial de voz até de ópera. Então a gente usa o sistema de apoio respiratório que usa mesmo que usa na ópera,
entendeu? O tipo de fraseado, tal. Então são características que vêm, né, embora a gente é microfonado e a pessoa de ópera não, então, tanto que na ópera eles alternam, a pessoa apresenta um dia, não apresenta outro, eles têm dois elencos, na ópera é sempre um, outro, um. Aí no teatro musical não, então é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a mesma pessoa, ela tem um cover se ela ficar doente. Mas os cuidados são, primeiro, tomar cuidado com parte estomacal, refluxo, que muita gente tem, mas e você nem percebe. Muitas vezes a pessoa tem uma tosse constante, é por causa disso. Muitas vezes a pessoa tem uma sinusite com frequência crônica e é de refluxo, que o ácido volta e queima e contamina e dá uma sinusite, né? Então tem gente que tem sinusite crônica por refluxo, tem gente que tem rouquidão, tem gente que tem laringite sempre. Mas mesmo que você tenha um cantor de teatro musical, ele não pode nem se for um pouquinho só, que uma pessoa normal nem perceberia. Por exemplo, o certo, se a sua voz tiver 100% e você dormir respirando pelo nariz, respirador, né, se for um respirador nasal e tiver tudo certinho, hidratadinho, dormir bem, você vai acordar com a voz do jeito que você foi dormir. Acordar com a voz toda quebrada, rachada, é um sinal que alguma coisa aconteceu na prega vocal. Ou ela ressecou, ou ela foi queimada com o ácido do refluxo. Então, manter a parte estomacal em ordem. Não comer e dormir, essas coisas. Isso é uma coisa importante. Outra coisa, sim, né? Isso, é importante para quem canta em alta performance. Se hidratar, sempre muito hidratado, muita água, bebe Sim, água. É verde e amarela porque é da Copa, desses Copa aguenta, da Olimpíada Rio 2016. O Copa é bom, hein? 5 anos já esse Copa. E aí, entendeu? Você hidratar bem é importante. Agora, por exemplo, e ter técnica, cantar com técnica. A pessoa tem que estudar. Tem que ter técnica, senão vai terminar a carreira sem voz. Então, eu sempre tive uma voz forte e potente. Aí você fala, nossa, eu sempre tive. E eu não ficava sem voz. Muito pouco. Acho que teve espetáculo meu, acho que a Bela e a Fera eu saí, acho que para assistir, acho que sem voz eu nunca fiquei. que Entendeu? legal. Mais de 500 apresentações. Então, é importante a parte de técnica, você cuidar da técnica, estudar, e dentro da técnica a parte respiratória. Então, ter uma boa respiração baixo diafragmática, respirar baixo com diafragma, usar o sistema muscular que compõe a respiração, diafragma, intercostais, usar isso bem usado, otimizado como se fosse para o canto, porque o curso do diafragma muda, é maior, o uso disso, a abertura de intercostais, que é o que abre as costelas, muda, fica mais aberto na expiração, na saída. Tem uma série de coisas que se estuda, mas ter uma respiração altamente eficiente vai te ajudar muito a não ficar sem voz, te preservar como se fosse um salva-vidas, mesmo em notas agudas, ou em notas extremas, ou em músicas que trabalham dentro do seu limite. Sim, Mas é isso. não é só de ter talento, né? Tem que ter muita disciplina, muito cuidado, né? Sim, sim, isso. Eu fiz mais de 8 anos. Hoje eu sou professor já há muitos anos. Eu tenho 14 alunos. Um beijo para todos eles. Parte do seu projeto de professor, se você quiser falar seu Instagram pro pessoal te seguir. Vou falar. Meu Instagram é o Biraci com Y, o BIRACY, como está aqui na tela, o Biraci Brasil. @ né, o Biraci Brasil é meu Instagram. Lá eu coloco algumas coisas, umas dicas, mas variado, algumas coisas de música, cantando, ou coisa da minha família. Eu não tenho tempo para ter vários, tem gente que tem vários, né? Eu não tenho muito tempo para isso. Mas aí depois de já muitos anos que eu estudo, eu fiz 8 anos de aula de canto com meu querido Francisco Campos, que hoje é chefe da cadeira de canto lírico lá da USP, né, acho que foi quase isso com o Chico, eu posso até falhar minha mente, foi muito tempo mesmo, Chico querido. Fiz também com o Marconi Araújo, com a Cristina, entendeu? Também são excelentes professores, Marconi é um ótimo coach na área de musical, então eu construí a minha técnica, depois durante muitos anos eu estudei sozinho, aí você aprende a acertar umas outras coisas estudando sozinho, você já se conhece, entendeu? E aí, já há alguns anos, eu já dou aula, e aí você continua aprendendo, né? Quando você ensina, você aprende junto, é sempre... mas a técnica é muito importante para te dar mais potencial, te abrir horizonte, te preservar, te proteger, te dar longevidade de saúde vocal, né? Tudo mais.
Quem quiser entrar, então, na sua aula, é só procurar lá no Instagram, tem vaga aberta, como que tá essa Sim, parte? Porque tenho sim. certeza que vai aparecer os Ah, alunos. tá. Ó, não, deixa eu ver. Sim, eu devo ter algumas. A gente coloca alguns. Tem uns horários que são mais complicados, alguns são mais fáceis, né? Dependendo do horário, a gente consegue sim. Fala que viu a gente aqui no canal aqui da Verônica, fala que assistiu a Verô, que é fã da Verô, e a gente dá um jeito sim, conversa sim. A gente dá um encaixe sim, entendeu? Tá bom. Eu E deixo eu. o seu Insta na descrição para o pessoal só clicar e já ir direto falar com você. Tá bom, claro, vai ser Tá um bom? prazer, vai ser um prazer. Que legal. A próxima pergunta: existe muita competitividade nesse meio? E se vocês têm muitos amigos de profissão? Sempre tem essa Ah, curiosidade, né? temos as duas coisas, muita competitividade, porque como toda profissão, boa, e assim, boa profissão, é uma, é uma boa profissão como várias outras, e sempre vai ter competitividade dependendo dos lugares que você quer estar trabalhando. Então, quem quer fazer teatro musical? Se você está nos musicais de ponta, isso é competitivo. Tem lá muitas vezes audições com 3.000 pessoas, começou a ter tanta gente que eles começaram a selecionar por currículo, eles recebem 3.000 currículos, selecionam 200 pessoas, 300 pessoas, entendeu? 400 pessoas, e aí é por currículo e essas pessoas, e por vídeo, aí depois tem as audições, 2, 3, 5, 7 dias de audição, muitas vezes, 10 dias de audição, muitas vezes, então é muito competitivo mesmo, nesse sentido, ter tudo com audição, com banca, sendo testado, voz, texto, dança, entendeu? Sempre muito competitivo, requer habilidades, múltiplas habilidades, né, de canto, de interpretação e dança, entendeu? Então, sim, é competitivo bastante, nós temos muitos amigos, sim, porque a gente acaba, eu com, né, a minha esposa acho que deve estar com uns quase 15 anos de carreira, eu acho, calculo mais ou menos, eu acho, de teatro musical, ela deve estar com uns 12, eu acho, que de teatro musical, eu acho. Depois ela me corrige direitinho quando ela for dar a Logo entrevista mais para ela você. vai estar aqui, gente. Isso. Aí eu tenho de teatro musical, tenho 21, fecha agora no final do ano, e tenho 33 ou 34 de carreira. Então, tenho muitos amigos no teatro musical, muito porque as audições, você revê as pessoas, você vai assistir. Hoje até tem muita gente, tem muitas gerações, gente que assistiu a gente assistiu fazendo. Lá atrás, por exemplo, o Thiago Abravanel assistia a gente fazendo. Depois ele fez ensemble com a gente no Miss Saigon. Pô, e hoje não precisa nem falar. Ó, a carreira do homem, brilhante. Ele é muito talentoso, é uma pessoa queridíssima, a família dele é querida demais, e ele sempre foi muito talentoso. Sempre a gente soube que ele ia longe, porque ele é muito talentoso mesmo. Entendeu? Mas você vê, ele assistia, né? Eu sou bem mais velho, né? Então são pessoas que nos viam, nos assistiam, ele agora trabalham com a gente, várias gerações. Tem uns que talvez nem me conheçam. Mas durante muito período, no começo do teatro musical, a gente se reunia numa festa, estava todo mundo lá. Você olhava numa festa X na casa, estava todo mundo que faz teatro musical, porque não eram muitos. Se você tivesse, porque você tinha um musical de cada vez, 2, agora você tem um monte. Você não tinha no Rio ainda, no começo, falava, por que não vai montar no Rio? No Rio demorou um pouquinho mais para ir essa febre, né, que ter essa... Na década de 80 também se montaram, em 90, montaram-se musicais, né, Montou Evita e tal, mas nesse boom que teve agora, a partir a partir de 2000, um pouquinho antes, né, com Rent, e logo depois com a estreia do Teatro Abril, Renault, né, em 2001, mas nesse boom, então, sim, a gente tem muitos amigos, muitos colegas e amigos, pessoas muito queridas mesmo, que a gente acaba compartilhando, muitas vezes, uma bancada de camarim por 2 anos, então vira quase um parente, assim, né? Acaba apoiando o outro, né, nos seus trabalhos. Isso. Legal isso. Nós temos amigos queridos, assim, muito, e ajudam a gente a entender a vida, Nossa, eu tenho amigos muito queridos mesmo, assim, que compartilhamos experiências, vitórias, dificuldades, sabe? No dia a dia do trabalho. Então, nós temos grandes amigos, sim. Ah, que bom, né? Bom saber que tem uma energia boa, né? Tem sim, bom demais. Agora você falou um pouquinho de como você conheceu a Mari, né? Mas tem essa pergunta aqui, né? Como que vocês se conheceram? Se você quiser falar mais um pouquinho da história de vocês, fica à vontade. Então, da Mari,
a gente estava em cartaz ensaiando o Alô Dolly, e ali, desconheceu ali. Primeiro, era sua amiga, eu namorava uma pessoa, ela namorava outra pessoa, entendeu? Então, aí não tinha nada, era só amizade. Depois terminou esse relacionamento, entendeu? Depois a gente continuou amigo, depois terminou o meu relacionamento, e aí a gente começou a namorar. Começou muito por afinidade, de conversar, de ter alguma coisa que rolava, aí foi É isso. muito legal a história de vocês. Aí foi muito avassalador. Aí quando veio, pô, já engatou uma vez, deu poucos meses, já tinha criança vindo. Olha isso, que lindos! Sou muito fã desse casal, gente. Aliás, eu tô conseguindo dar entrevista, porque ela tá gravando lá a série uma participações na série da Disney, lá do Miguel, o Coro, e aí eu fico com as crianças bastante, né? Praticamente o tempo todo, só à tarde quando eles vão para a escola. Hoje, véspera de feriado, mas eles foram. E aí eu só tô agora conseguindo falar com a Verônica, porque a minha sogra veio do Rio, tá aqui, tá lá com ele, já segurando enquanto eu converso com a Verônica. Mas deu para, né, respirar um pouquinho para parar para fazer alguma coisa, porque eu imagino que as crianças em casa tem que brincar, tem que ver. É isso aí. São 3, né, que vocês têm, 3 filhinhos. Júlia, Miguel e Liz. Júlia de 7, Miguel de 5, Liz de 3. E você acha que eles vão seguir seus passos? Eles já falam alguma coisa? Porque não tem como, né? Deixa eu ver. Sim, eu acho que a Liz, por exemplo, a pequenininha, fala muito e canta e tem um ouvido. Os 3 são afinados. A Liz é muitíssimo, tem um ouvido acima da média, muito tanto que ela registra o que você fala, ela repete em seguida, seja um prato de trigo para 2 tigres tristes. Ela fala melhor do que eu isso, né? Com 3 anos. É absurdo, né? E ela escuta muito bem. O Miguel também tem um ouvido, gosta de dançar. Ele vê música, o corpo dele pulsa. Então ele tem muita coisa com dança, ele é muito físico, como eu era também, mas eu nunca fui, eu dancei lá de moleque, depois dancei por causa de musical, mas não me formei como bailarino, nada disso. É porque eu dançava isso da época do break, a gente dançava break, Michael Jackson, essas coisas. Entendeu? E aí depois passou anos e voltei a dançar por causa do teatro musical, aí já dancei em vários trabalhos, voltei a dançar. Mas o Miguel tem um corpo muito pulsante para dança e ele gosta, e também canta afinado. A Júlia também canta afinada, mas ela nega, ela não quer. Ela fala agora que quer ser artista plástica, que ela gosta de pintar e desenhar e fazer coisas assim, pegar lixo, assim, refazer, reciclar, transmutar e transformar em arte. Com 7 anos, nada ela quer que jogue fora. Seja uma tampinha, uma garrafa, um papel, uma caixa, tudo ela quer guardar, recortar e montar alguma coisa. Se deixar, ela vai acumulando. O tempo ainda está virando acumulador, não posso deixar. Se deixar, ela vai guardando. Tá. E ela fez, durante a pandemia, nós fizemos 2 comerciais juntos, como família. Um comercial da Boticário, do Dia dos Pais do ano passado, de 2020, e do Arroz Piscini, né, do Arroz e Alimentos Piscini, que é a Júlia de protagonista nos 2, e ela arrasou. Os diretores e o pessoal da produtora falaram, das duas montagens, falando, não acredito. É impressionante. Ela trabalhou, o Boticário, ela filmou acho que por 5 dias, 10 horas por dia, 12 horas por dia, sem dar defeito, sem nada, cumprindo tudo, assim, todos os planos. Chegou uma hora que começou a fazer plano extra, porque não tinha o mais, ela fechou todo o plano de cena, assim, mas eu falar, ela nem foi uma coisa assim, ela foi, mas ela gostou muito, se deu super bem, entendeu? Se divertiu, né? Se divertiu. Agora a gente dá uma paradinha e tal. Ela caiu os dentinhos, ela não queria, tá? Vamos ver se vai de novo. Mas a gente não cobra nada, não. Tem que ser uma coisa se quiser, tudo sem pressão nenhuma. Sim, deixa o interesse a partir deles, né? É muito legal. A próxima pergunta é: qual que é o seu maior ídolo? Pode ser ator, atriz, né, cantor, e se tem algum que vocês gostariam ainda de atuar junto. Você gostaria, desculpa. Se eu gostaria, algum artista que eu gostaria de atuar ainda? Você tem algum ídolo e se você gostaria de atuar com alguém, assim, que você ainda não atuou. Nossa senhora, um ídolo. Eu tenho vários ídolos, né, pô? Vários, porque eu gosto de tudo, né? Eu gosto de música, eu sou cantor, então eu gosto de algumas coisas relacionadas ao canto.
Eu gosto a parte de ator, tem umas pessoas que eu sou fã e são meus ídolos, e tem parte de direção, por exemplo, cinema, que eu gosto, entendeu? Muito, é uma paixão cinema, eu estudo umas coisas de direção, esse eu vou estudar mais, pretendo dirigir alguma coisa, eu gosto muito mesmo de cinema, é uma grande paixão. E então, deixa eu ver. São tantos, né? Que pergunta difícil. Aqui no Brasil tem umas pessoas, tipo assim, o Miguel é um ídolo, tudo que quando você conhece ainda ele, você passa a ser mais ainda pela postura dele, profissional e pessoal com as pessoas. Então, quando você conhece ele pessoalmente, isso avança. Então, poder trabalhar com ele é sempre muito bom. Então, acho que o Miguel Falabella é um ídolo. Deixa eu pensar. Um ator brasileiro, por exemplo, que eu... Nossa, tem várias pessoas legais. Muito mesmo. Um cara que eu gostaria de trabalhar, que parece ter uma energia muito boa, gostaria de trabalhar um dia, o Tony Ramos. É um cara que tem uma energia que bate, um estilo de vida que bate muito com o meu, de família, de trabalho, educação e, né, low profile e tudo mais. Então, eu gostaria, acho que ficaria feliz de poder trabalhar com ele. Deixa eu ver. De teatro musical, vamos pegar alguma coisa de... Eu gosto muito de um cara que era de teatro musical, eu acho muito legal o Anthony Warlow, Josh, acho que é Josh Groban, que hoje ele já não, o Groban não, ele era de musical, mas ele agora canta pop também e tal, mas você vê a voz dele, tem muito cara de musical, são dois cantores muito legais, entendeu? Boas referências para artística. Eu acho que tem boas referências aí. Acho que aí dentro desse aí tem coisas interessantes. Mas é difícil de pôr em um. A próxima pergunta é se você já esqueceu o texto em alguma apresentação. Como que foi esse momento para você? Deixa eu ver. Sim, eu sempre procuro evitar. Depois de um tempo, cria mecanismo para isso não acontecer. Sim. Mas eu tive... Deixa eu ver. Eu tive uma coisa que foi divertida, virou uma cena engraçada, depois virou piada, assim, no meio de musical a gente brinca muito, era meu primeiro musical, Les Misérables, eu fazia meu papel, Montparnasse, fazia cover de Enjolras. E aí, os processos de ensaio de Enjolras, o outro cover de Enjolras, era o Rogério Matias, meu amigo, e aí ele estava fazendo, passou a temporada, ele estava fazendo algumas vezes, tal, era meu primeiro musical, e teve uns ensaios, só que meus ensaios foi muito... eu não tive um corrido, né? Teve o Jarbas Homem de Melo, marido da Cláudia Raia, era Grand Terre, e ele era cover de Marius, se eu não me engano, acho que era isso. E tinha os ensaios dele. E aí, quando ele fazia Marius, se eu não me engano, ajudava ele a fazer Enjolras, nos ensaios de cena e tal. Então, eu passei todas as cenas. Eu fiz todas as cenas, mas eu não tive um corrido. Entendeu? Eu não tive um ensaio corrido completo disso. Mas beleza, passou muito tempo, passou 10 meses, estava em cartaz, não sei o que, um dia veio uma ordem de cima que era para o Enjolras, que era o Léo Neiva, né, que antigamente na época era Léo Ruiz, cantor de ópera, nosso amigo, faz musical também, amigo querido. Ele não ia fazer, e veio uma ordem, na época da Heloísa Canton, que era diretora de teatro lá da CIA, da antiga CIA, hoje T4F, que era para eu entrar. E aí eu entrei para fazer aquele dia, e aí eu fiz a primeira cena, foi incrível, fiz a segunda cena, foi incrível, fiz o Café ABC, que é a principal cena de Enjolras, o solo dele, tal, Black and Red e tal, e foi incrível também, foi muito bom. Aí na cena da barricada, tinha várias coisas de vai, volta, texto, música, explosão, volta, explosão 1, explosão 2, e aí nesse termo falta assim, porque ele morre, tem uma explosão, e o Enjolras, esse meu personagem, morre minutos antes de eu morrer, antes da última explosão, que é a última batalha, que ele morre, todos os estudantes são chacinados ali, são assassinados, e ele morre, gira a barricada, ele está caído morto. Antes disso,
eu tive, na hora de pôr, teve papapá, não sei o quê, eu tive um branco. Nessa época, 2001, no primeiro trabalho de teatro musical, eu tive um branco, eu não lembrava o texto. Pá, deu um branco, e eu sabia só que ia ter que ter o que tinha o próximo tiroteio, a próxima batalha. Tinha uma coisa para falar, e uma coisa mais solene e tal, e era a batalha final. E, cara, eu não lembrei, falei alguma coisa, e deu um branco, não lembrava, falei, agora vamos matar todo mundo, falei um negócio desse. E aí começou a batalha, porque eu sabia que logo depois tinha a batalha, que era a batalha final. Eu gritei no meio da guerra, vamos matar todo mundo, deixa. Que legal. A cena aconteceu, terminou, e aí virou ícone, virou piada do vamos matar todo mundo, que todo mundo já cometeu alguma coisa, você vai falar, não vou antecipar, mas vários nossos amigos têm coisas engraçadíssimas. Nesse mesmo musical, tem umas 2, 3 coisas muito engraçadas de trocar texto. Mas esse foi muito bom, porque já que era para errar, eu errei para valer e sabia. A cena continuou, não atravancou o prosseguir. Sim. Mas virou muito, tanto que quando montou de novo agora, contaram para os diretores novos, os diretores queriam saber quem é o que tinha gritado vai matar todo mundo. Os diretores da Brosa queriam saber quem que era eu, fui lá conhecer. Olha que legal. Você teve que dar um jeito ali na hora, né? Esqueci de jeito. Então acho que foi a principal vez aí que eu lembro. Nossa, sabe que é muito legal, assim, que eu até já falei pra você isso da outra vez, é que parece tudo tão perfeito pra gente. Parece que tá tudo não. Nem nós somos perfeitos, nem não, mas esse é o legal do teatro. Você tem que fazer acontecer. Assim. Não tem que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer. Começou, tem que terminar. Eu fui fazer uma gravação de uma cena que o Miguel escreveu uma vez, uma cena para mim, lá no... ele me chamou para fazer no... Aquele Beijo. Foi a última novela dele como autor na Globo. E aí tinha... E aí eu fazia o Dr. Renavan, que era um médico charlatão e tal, e teve um texto, uma cena, umas 3, 4 páginas. Em televisão, uma cena de 3, 4 páginas é longa, com texto só em você. Dá 3, 4 minutos, não é comum. As cenas são mais curtas, né? E tudo em mim, muito texto. Eu falava. E aí terminou um cara da técnica, acho que era da operador de luz, falou, que fica ali no cenário, falou, nossa, mas você não errou nada, cara. Incrível, você fez a cena do começo ao fim, porque lá na televisão tem muito kill, corta, eu matei de primeira, fiz uma vez, o diretor, ok, obrigado, Biraci, encerrou. E aí eu falei, você sabe o que é? Eu sou de teatro, em teatro eu entro em cena, eu tenho que terminar a cena, não tem, é só o pessoal esqueci, posso dar, não, eu começo eu entro em cena, tem hora que eu olho pra cá, tem hora que eu olho pra cá, porque tem 2 Verônica, tá, pessoal? Eu pus uma pequenininha aqui, pus uma grande, então tem hora que eu converso com essa Verônica, e tem hora que eu converso com essa Verônica. Não li, é que qual que eu tô mais baixinha? Acho que na vida real, viu? Mais baixinha. E ela tá aqui, então, mas eu tô conversando com essa Verônica aqui, que fica melhor. Mas aí foi isso. Então a gente... Então é isso, o teatro tem que entrar e tem que fazer a cena. Nossa, muito legal, parabéns por isso, porque eu nunca fui no teatro assim e senti que tá vazio, assim, sabe? Alguém esqueceu a fala e deixou a gente perceber, eu nunca. Não pode mostrar o erro, isso é amador. Não, conserta. Se você não consertar, ajuda o amiguinho. Se o amiguinho esqueceu, arredonda pro amigo. Esqueceu um branco, você faz alguma coisa e joga para ele, ajuda, né? Tem que ficar ligado, pode acontecer. A próxima pergunta é se você já teve algum momento muito difícil, assim, na sua carreira que te fez pensar em desistir, por algum motivo. Porque não é fácil ser artista no Brasil, né? Na carreira vem alguns momentos quando eu tenho 3 filhos, e aí é uma coisa, por exemplo, quando você está acostumado, todo mundo fica desempregado, você fica entre projetos. Então, os projetos demoram 4, 6 meses, entendeu? E aí você fica entre projetos, especialmente se você não faz várias coisas. Como o teatro musical, durante um período, ele tinha projetos que você ficava 2 anos trabalhando, 1 ano e meio, e eu peguei essa fase, a primeira fase que era um projeto de 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, eu não acostumei de ficar pegando, e eram peças de quarta a domingo, não dá para você pegar outra coisa. Eu cheguei a negar comercial de televisão, cheguei a negar participação num programa que a Xuxa fazia, que tinha cenas, tal, que me chamaram da Globo, falaram, não posso ir, eu tenho. Neguei coisas por causa disso, e não tinha licença, não podia pegar licença. Hoje dão licença para você fazer trabalho fora. Não tinha licença para fazer trabalho fora. Então, então acostumei de me dedicar para isso. Então, fazia muito, né, não tinha uma diversificação de trabalho. Então, quando eu comecei a ter, em 5 anos, eu tive 3 filhos,
Então, com 5 anos, eu tive 3 filhos e com o mesmo ritmo de trabalho que eu tinha solteiro. Só que é o seguinte, você sozinho, você fica 3 meses sem trabalhar, tudo bem, dá uma descansada, estuda, faz um curso, organiza a vida, o material, e já volta a trabalhar. Com 3 filhos, o gasto de 3 filhos, 2 meses sem trabalhar, 3 meses sem trabalhar, é devastador. É devastador para as economias. Então, isso que eu falo que o artista tem sempre que estruturar o plano A, B, C, porque um dia ele vai ter alguém que dependa dele. E aí isso muda tudo, a responsabilidade muda. A responsabilidade depende de você. Mas Então, seria muito legal se o governo, né, valorizasse mais vocês, porque a gente não dá. não dá para Não tem viver. nada. O artista hoje se engravida, entendeu? Para de trabalhar, não ganha nada. Lá o pessoal que ela está agora no Dona Summer, queridaços, incríveis, entendeu? Ela fez Hebe Camargo com eles, deixaram ela ficar em cartaz até o último mês. Entendeu? Ela ficou quanto quis, ela ficou. Muitas vezes não, quando dá 4, 5 meses, eles querem que você, né, espera-se que você saia, que a mulher saia do trabalho, e não tem auxílio maternidade. Ela vai ficar o período depois sem trabalhar. Então a gente não tem nada, a gente, né, não tem uma profissão, tem um DRT, tudo, tem uma profissão regulamentada e tudo mais, só que nunca trabalha CLT nem nada. Eu tenho que ter essas incertezas, tem que se garantir por si. Se não, acontece como vários artistas que terminam a vida na miséria. Aí. Tem que pensar nisso, é muito incerto mesmo. Pensar sobre isso é lícito, se preocupar, os jovens se preocupar lá na frente. Os jovens, eu falo isso com meus alunos, se prepare, né? Pense lá na frente. É sempre bom, né, ter outras possibilidades, né? Mas seguir seu sonho. Tem algum musical que você gostaria de fazer? Gostaria de fazer Something Rotten, desses recentes, gostaria de fazer esse. E talvez até fazer Les Misérables de novo um dia, porque eu sou muito apaixonado, de repente, com um outro personagem. Mas Something Rotten, eu acho que é o que eu gostaria de fazer. E para terminar, a última pergunta é: qual o conselho que você daria para quem está começando no teatro agora? Tem alguma mensagem especial, algum conselho? Estude, primeiro, se prepare, cuide do seu corpo, estude, mesmo que você não queira fazer teatro musical, for um artista, né, um ator de televisão, pense que é o seguinte, tudo é trabalho. Então se prepare para fazer tudo, se prepare para fazer teatro musical, para fazer novela, série, tudo, se prepare para tudo. Então estude sua interpretação, canto, dança, com bons professores, com boa técnica, se prepare, se cuide, entendeu? Se prepare para tudo isso. Hoje em dia tem que ser multitarefa. É importante isso. Tem uma idade assim para começar, ou qualquer pessoa, em qualquer idade da vida pode... Não, qualquer idade. Sem negócio de idade, não tem. Eu mesmo não considero que eu comecei tão novo. Eu comecei novo, mas eu fiquei um período parado, entendeu? Em teatro musical mesmo, eu tinha feito coisas antes. É porque eu fiquei um período parado que eu fui fazer faculdade de comunicação social, fui morar nos Estados Unidos um tempo, eu fui saltar de paraquedas, que eu fui campeão brasileiro, gostei, fui fazer umas outras coisinhas um pouquinho, aí fiz rádio também e tal, e aí eu fiz locução de show, de acrobacia, fui locutor, MC, fui locutor de rádio, a idade não tem idade, tá? Nunca tem idade, para nada, não vejo idade como uma barreira, nunca. É claro que atuar é físico, então você tem que ter saúde, cuide da sua saúde, do seu corpo, porque atuar é físico, teatro é físico, você tem que ensaiar, você tem que estar no palco, então você tem que ter disponibilidade de saúde física, então cuide da sua saúde, invista, estude e tal, mas não tem idade. Eu comecei cedo, fui fazer outras coisas, num período, fiz locução de rádio, locução de acrobacia de show, fiz fui morar fora do país, morar nos Estados Unidos, fiz outras coisas, mas quando teatro musical, por exemplo, primeiro eu fui fazer, eu tinha 28 anos, entendeu? Então, várias coisas, você pode sempre começar, agora estou pensando em fazer um mestrado, então, não deixa, o que você tem que fazer é saúde, então cuida da sua saúde, cuida da sua cabeça, e não se preocupe com a idade, não. E vai em frente, né, correr atrás dos objetivos. Ai, que legal! Queria muito te agradecer pela sua presença aqui no canal.
Muito obrigado. Fiquei muito feliz, viu? Foi um prazer. Um beijo para todo mundo, um beijo para você. Muito obrigado. Eu admiro demais seu trabalho, o trabalho da Mari. Espero que ela possa vir aqui rápido, né? Porque eu estou ansiosa. Ah, ela vai adorar. Né? Ela vai Ela está em adorar. cartaz agora, né? Isso, está no Dana Summer. A peça dela também, para o Está no pessoal. Dana Summer, no Teatro Santander, acho que fica até no final de novembro, de quinta a domingo. O espetáculo está lindíssimo. Lá, do atual. Né? Vamos assistir, vocês vão adorar. Mas Ai. adorei. Beijo para todo mundo, para vocês que Pra estão você assistindo. também. Beijo para você, Verô. Foi um grande prazer, viu, querida? Eu que agradeço. Muito sucesso aí na sua carreira. Que você continue sempre, né, fazendo o que você ama, que é muito bonito o seu trabalho. O trabalho da Mari também. Admiro demais vocês. Obrigada. Obrigado, Verô. Obrigadão, viu? Tchau. Um grande beijo.